Aí, por que não corre com a gente, Tejo? Não vou correr com vocês, não. Ó, eu vou achar o quarto carro pra vocês e aí vocês resolvem a parada no racha. Traz aí. Você só tem 4 minutos. Valeu, tô indo. Eu vou te levar a sério quando arranjar um carro melhor, tá bem? E aí, Suki? E aí, Bullet?
Quer aumentar a aposta pra 5 mil? Ei, 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 ei! Seguro. Acho bom. E é isso que é... Quando é que você vai... Tá bonito, pra trás, pra trás. Vamos sair da rua aí, vamos sair da rua, vamos nessa. Pra trás, pra... Troca! Você não vai me passar, mané. Não vai não. Vamos nessa! Você vai ter cara de 4. Foi até o talo! Isso! Olha lá! Estão vendo? Da ponte. É por isso que eu digo, filho. O Tsuka. Isso aqui se chama dar valor a quem merece. Vamos liberar a área. Prontos? Se liga, hein? De repente eu vou. 2 Fast 2 Furious, BRA, Mais Velozes Mais Furiosos em 2.5, PRT, Velocidade Mais Furiosa 3, é um filme teuto-estadunidense de 2003, do gênero ação, dirigido por John Singleton e estrelado por Paul Walker, Therese e Eva Mendes, 5 distribuído pela Universal Pictures. É o segundo filme da franquia The Fast and the Furious, que começou com o filme homônimo de 2001. A produção do filme foi iniciada imediatamente após o sucesso comercial de seu antecessor em 2001. 2 Fast 2 Furious estreou no Universal Amphitheatre em Los Angeles em 3 de junho de 2003, sendo lançado amplamente nos Estados Unidos em 6 de junho. Foi recebido com críticas mistas, embora tenha arrecadado 236,4 milhões de dólares nas bilheterias em todo o mundo. Uma sequência independente, The Fast and the Furious, Tokyo Drift, foi lançada em 2006. O produtor Neil H. Moritz faz uma aparição como policial durante uma cena de perseguição. Produção. Desenvolvimento. Os planos para fazer uma sequência surgiram após o sucesso de bilheteria de The Fast and the Furious 7, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. 8 John Singleton assistiu ao primeiro filme e ficou impressionado, dizendo: "Quando vi The Fast and the Furious, fiquei tipo, droga, por que não pensei nisso?" Crescendo em South Central, tivemos corridas de rua o tempo todo. A reação de Singleton ao filme, bem como a cultura das corridas de rua em geral, influenciaram sua decisão de dirigir a sequência. O diretor também afirmou que o conceito de corrida de rua poderia ser algo com o qual o público jovem poderia se relacionar. 7. O roteiro foi escrito por Michael Brandt e Derek Rice, juntamente com Gary Scott Thompson, um roteirista do primeiro filme. 9 Houve 2 versões no início, uma delas não envolvia o personagem de Vin Diesel, caso ele não retornasse para a sequência. 10 Singleton creditou Top Gun como uma grande influência para o filme, particularmente no que diz respeito às sequências de ação. 11 Pré-produção. Vin Diesel recebeu 25 milhões de dólares para retornar na sequência como Dominic Toretto. 12 No entanto, ele recusou depois de ler o roteiro, pois sentiu que seu potencial era inferior comparado ao de seu antecessor. Ao contrário, ele escolheu aparecer em The Chronicles of Riddick. 13 De acordo com a revista Variety em 2015, ele ficou menos impressionado com o que os roteiristas tinham em mente para o filme. Eles não adotaram uma abordagem de Francis Ford Coppola. Eles abordaram-no como se fossem sequências nos anos 80 e 90, quando eles lançavam uma nova história independente, em sua maior parte colocavam o mesmo nome. 12 No entanto, Diesel refletiu sobre sua decisão em um relatório de julho de 2014 da Uproxx, dizendo: "Eu diria, não se afaste disso apenas porque o roteiro de 2 Fast 2 Furious é ruim, porque há uma obrigação do público em lutar, não importa como, para tornar o filme o melhor possível."
Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência ou ter acreditado a longo prazo. 13. Paul Walker, que havia acabado de filmar Timeline na época, reprisou seu papel na sequência como Brian O'Connor. Therese Gibson, até então conhecido apenas como Therese, também se tornou parte do elenco, tendo atuado anteriormente no filme de Singleton, Baby Boy, que foi a estreia do ator no cinema. Ele interpretou Roman Pierce. 14. Ja Rule, outro artista de rap de destaque que apareceu em The Fast and the Furious, foi originalmente escolhido para o papel de Tess Parker. Ja Rule recebeu $500 mil pelo papel, que foi mais do que o que ele havia recebido para aparecer no primeiro filme, $15 mil. Segundo Singleton, Ja ficou grande demais para si mesmo. Ele recusou $500 mil. Ele estava agindo como se fosse grande demais para participar da sequência. Ele não retornaria às ligações. O diretor então contratou Chris Ludacris Bridges, um artista de rap relativamente pouco conhecido na época, como substituto. Bridges mais tarde se destacaria por aparecer no filme e estrelar em outros trabalhos como Crash Hustle e Flow. 15. O elenco também incluiu Cole Hauser como vilão principal, Carter Verone, que apareceu no filme Higher Learning de Singleton, Eva Mendes como agente Mônica Fuentes, e Devon Aoki como Suki, a única motorista do sexo feminino no filme. 7. Filmagens. A fotografia principal começou no outono de 2002. 16. Matthew F. Leonetti atuou como diretor de fotografia. 17. As filmagens foram feitas principalmente em várias partes do sul da Flórida, como Miami Beach, Seven Mile Bridge e a base da reserva aérea de Olmsted. 7. 18. A mansão do personagem de Hauser foi filmada em Coral Gables, propriedade de Sylvester Stallone. 7. Entusiasta de carros. 7. Paul Walker dirigiu um Nissan Skyline GT-R modelo R34 emprestado pelo consultor técnico do filme, Craig Lieberman, nas cenas de abertura do longa. Aoki não tinha carteira de motorista ou experiência de condução antes da produção do filme, e teve aulas de direção durante as filmagens. Ela dirigiu um Honda S2000 AP1 2001 rosa. 19. Gibson dirigia um Mitsubishi Eclipse Spider conversível, enquanto Michael Ealy dirigia um Toyota Supra Turbo MK-IV modelo JZA80 que já havia sido utilizado por Walker em The Fast and the Furious. A trilha sonora de 2 Fast 2 Furious foi feita por David Arnold. Orientada para o hip-hop, a trilha foi lançada em 20 de maio de 2003 pelas gravadoras Disturbing The Peace e Def Jam Recordings. Em 23 de junho de 2003, uma versão alternativa do álbum foi lançada com 2 faixas bônus adicionais, Remember e Get Dirty. Em 21 de outubro de 2003, mais uma versão foi lançada com uma única música bônus, Coming Up por Socrates. Bilheteria. 2 Fast 2 Furious ganhou $50.472.480 em sua estreia nos Estados Unidos em 3.408 cinemas, ficando em primeiro lugar no fim de semana de abertura. Nos seus 133 dias de cartaz, o filme alcançou um pico de lançamento de 3.418 cinemas nos Estados Unidos e ganhou $127.154.901 no mercado interno. O filme teve o 15º maior total bruto doméstico de 2003 e a 16º maior receita mundial daquele ano, combinado com a receita bruta estrangeira de $109.195.760. O filme faturou $236.350.661 em todo o mundo. 4,23. Crítica. No Rotten Tomatoes, o filme possui uma classificação de aprovação de 36% com base em 160 avaliações, com uma classificação média de 4 de julho de 10. O consenso crítico do site diz: pessoas bonitas e carros bonitos em um filme que não taxam as células cerebrais. 24. O Metacritic avaliou, com base em 35 críticas, uma pontuação média ponderada de 38 de 100, indicando revisões geralmente desfavoráveis. 25. A audiência pesquisada pelo Cinema Score deu ao filme uma nota A, numa escala de A mais A F.26. O crítico Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, deu ao filme 3 de 4 estrelas em sua crítica e disse: embora não seja criativo, o filme é feito com habilidade e estilo, é rápido e furioso. 27. Scott Tobias, do The AV Club, escreveu: Singleton abandona a subcultura das corridas underground que deu ao primeiro filme seu fascínio, contando, em vez disso, com uma trama de suspense preguiçosa que é apenas um saco de rosquinhas e um quadro congelado de um programa policial de TV comum. 28. Em 2018, Derek Lawrence, da Entertainment Weekly, chamou o filme de a joia esquecida da saga Fast Furious e elogiou a química entre Walker e Gibson, além da direção de John Singleton.
Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, num acidente de carro no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, informou o seu publicitário na conta oficial do ator no Twitter e no Facebook. 17 Lamentamos confirmar que o Paul morreu em um trágico acidente de carro durante um evento beneficente para sua organização Reach Out Worldwide, disseram os seus publicitários no Facebook. Era o passageiro no carro de um amigo, no qual ambos perderam a vida, acrescentaram. A notícia foi publicada inicialmente pelo site especializado em notícias sobre celebridades TMZ. De acordo com o site, o acidente aconteceu em Santa Clarita, ao norte de Los Angeles. Fontes ligadas a Paul disseram ao site que ele estava num Porsche que bateu num poste e em uma árvore. Em seguida o carro teria pegado fogo. Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles, o acidente aconteceu por volta das 15h30, hora local, 18. A hipótese de que Paul Walker estivesse participando de um racha antes de morrer foi descartada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, 19. De acordo com a autópsia, o ator morreu em decorrência de lesões traumáticas e queimaduras. Esse resultado foi divulgado no dia 4 de dezembro de 2013. O corpo do ator foi cremado e sepultado no dia 14 de dezembro de 2013 no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, e reuniu familiares e amigos. Michael Ealy, nome artístico de Michael Brown, Washington, D.C., 3 de agosto de 1973, é um ator de cinema e televisão estadunidense. Ludacris, nome artístico de Christopher Brian Bridges, Champaign, Illinois, 11 de setembro de 1977, é um rapper, ator e empreendedor americano. Carreira. Christopher Bridges, nome do rapper Ludacris, nasceu em Champaign, no estado do Illinois, em 1977, porém mudou-se ainda criança para Atlanta, Geórgia. Estreou-se em 1999 com Incognegro, um álbum lançado a título independente pela sua editora, a Disturbing Tapees. Depois, com a criação da Def Jam South, subsidiária da Def Jam, Ludacris é contratado e torna-se na principal face da mesma. O seu segundo álbum, Back for the First Time, sai em 2000 e marca a estreia de Ludacris pela Def Jam South. No ano a seguir, sai o segundo álbum do cantor pela gravadora, intitulado Word of Mouth. Em 2003, lança Chicken and Beer. Em 2004, The Red Light District, do qual se retiram os singles Get Back e A Number One Spot. Em 2006, saiu o álbum Release Therapy. Em 2008, Theater of the Mind, da qual foi extraído o single What Them Girls Like, em parceria com Chris Brown e Sean Garrett. Em 2010 fez uma participação na canção Her Baby, um dos maiores sucessos de Justin Bieber, e na canção Her Break Your Heart, canção de Taio Cruz que atingiu o número 1 na parada de singles britânica. Em 2011, participou em Wet the Bed, de Chris Brown incluída no seu quarto álbum de estúdio, FAM, outra nos êxitos Tonight, I'm Fucking You, de Henrique Iglesias, e A Little Bad Girl, de David Guetta. Este último tema juntou mais uma vez o rapper americano a Taio Cruz. Em 2018, Ludacris fez participação na música The Champion, da cantora Carrie Underwood. Como ator, são de realçar ainda as participações de Ludacris em filmes como The Wash, 2 Fast 2 Furious ou Fast 5, entre outros. David Arnold, 23 de janeiro de 1962, é um compositor inglês. Responsável por compor trilhas sonoras para o cinema e a televisão. Ele é mais famoso por compor a música para os filmes Stargate, 1994, Independence Day, 1996, 5 filmes da franquia James Bond e para a série de televisão da BBC Sherlock, em 2010. James Bond. Arnold era um fã de James Bond desde pequeno e também fã do compositor John Barry. Em 1997, Arnold produziu o álbum Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project, onde ele apresentou novas versões de vários temas dos filmes de Bond. John Barry, compositor de vários temas do álbum, gostou do trabalho, dizendo, ele foi bem fiel à melodia e à harmonia, porém adicionou um ritmo novo e escolheu artistas interessantes para interpretar as canções. Acho que é um excelente álbum. Estou lisonjeado. O Barry ligou para a Bárbara Broccoli, produtora do então futuro Tomorrow Never Dies, para recomendar Arnold. Arnold foi contratado e depois disso, compôs a trilha sonora para os filmes seguintes da franquia, The Old Is Not Enough, Die Another Day, Cassino Royale e Quantum of Solace. Ele também compôs as músicas tema para os filmes The Old Is Not Enough, The Old Is Not Enough, interpretado por Garbage, e Cassino Royale, e You Know My Name, interpretado por Chris Cornell.
Jeffrey Bruce Atkins, Nova York, 29 de fevereiro de 1976, mais conhecido como Ja Rule, é um rapper, cantor, compositor e ator americano. Nascido em Hollis, Queens, ele estreou em 1999 com Venive tivesse seu primeiro single Rolla Ola. Durante a década de 2000, Ja Rule foi contratado pela Murder Inc., anteriormente conhecida como The Inc., e liderada por Irgoti. De 1999 a 2005, Ja Rule teve vários sucessos que chegaram ao top 20 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, incluindo A Between Me and You, com Christina Milian, I'm Real, um Murder Remix, e Ryan Tate Funny, ambos com Jennifer Lopez, que chegaram ao topo da Hot 100, o hit número 1 Always On Time, com Ashanti, Mesmerize, com Ashanti, e Wonderful, com R. Kelly e Ashanti. Rule foi nomeado para 2 American Music Awards e 4 Grammy Awards com os respectivos colaboradores Lil Amo, Vita, Ashanti e Casey. Após o lançamento de seu álbum de estreia, Venive Tivesse, em 1999, ele lançou seu segundo e terceiro álbuns Rule 3 horas e 36, em 2000, e Pain Is Love, em 2001. Ambos os álbuns chegaram ao topo da parada de álbuns da Billboard 200 nos Estados Unidos, lançando no mainstream, vendendo mais de 15 milhões de unidades para um grande público e obtendo o status de triplo de platina da Recording Industry Association of America, RIAA, tornando-se seus álbuns mais vendidos até os dias de hoje. Rule seguiu com seu quarto, quinto e sexto álbuns The Last Temptation, em 2002, Blood in My Eye, em 2003, e RULE, em 2004, com The Last Temptation alcançando o disco de platina e RULE alcançando o disco de ouro. Em 2018, o Rule vendeu 14,4 milhões de unidades nos Estados Unidos e vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo. Em 2019, ele se juntou ao elenco principal de Growing Up Hip Hop, New York. Biografia. Jeffrey Atkins nasceu no Queens bairro de Nova York. Quando Jeffrey Atkins tinha 5 anos, sua mãe deu à luz um bebê natimorto chamada Kristen, sendo Jeffrey filho único. Ele fala sobre Kristen na canção Do Daddy's Little Baby. Ja Rule estudou em uma escola pública em Hollis, uma escola que ele descreveu como tendo um corpo decente predominantemente negra. Ele disse que participou de muitas brigas na escola por causa de seu tamanho, por isso sua mãe transferiu-o para Middle School 172 em Glen Oaks, que ele descreveu como uma escola branca. 2 Jeffrey ganhou seu GED em fevereiro de 2012. 3. Carreira. Cash Money Clique, de 1994 a 1995. Atkins começou sua carreira no rap em 1994 com o grupo de hip hop Cash Money Clique ao lado dos membros Chris Black e o Ele assumiu o nome artístico de Ja Rule, dizendo à MTV News que o nome veio de um amigo que se dirigia a ele por esse nome, outros amigos simplesmente o chamavam de Ja. Juntos, eles trabalharam com o produtor DJ Ir para produzir uma série de músicas, lançando seu single de estreia Get It a Fortune independentemente em 1994. Depois que o grupo assinou com a TVT Records, a música foi relançada pela gravadora no final daquele ano como lado B de seu segundo single, 4 My Clique. 4 My Clique apresentava Mick Jerônimo e se tornou popular nas rádios piratas, eventualmente sendo reproduzida no MTV Raps. Os planos para o lançamento do álbum de estúdio homônimo do grupo foram interrompidos em 1995, depois que Chris Black foi condenado a 5 anos de prisão e o grupo foi retirado da TVT, o que levou ao seu terceiro single, X-Followed It, que nunca foi oficialmente lançado, no entanto, foi posteriormente pirateado. Sem gravadora, o grupo se desfez logo após ser descartado. Carreira solo e Venive Tivesse, de 1995 a 1999. Ja Rule, esquerda, em 1999 com Kenneth Supreme MC Griff, um notório gangster do Queens intimamente afiliado e Irgoti CEO da gravadora Murder Inc. Depois de ser dispensado da TVT, Ja Rule manteve um relacionamento próximo com DJ Ir, que trabalhava como produtor executivo para Def Jam na época. DJ Ir, agora conhecido como Irgoti, foi contratado como AIR para o selo e conseguiu um contrato para Ja Rule com a Def Jam. Em 1995, ele fez sua primeira aparição solo em Chimical Build, de Mick Jerônimo, ao lado de Jay-Z e DMX, que também estavam nos estágios iniciais de suas carreiras. Mais tarde, ele apareceu na música Usual Suspects do segundo álbum de Mick Jerônimo, Vendetta, em 1997, ao lado de Deluxe, DMX e Tragédia Gaddafi. Ele também teve uma breve participação no vídeo de Rock New York, do grupo de hardcore rap do Queens, Onyx. Mais tarde, em 1997, Irgoti recebeu seu próprio selo da Def Jam, conhecido como Murder Inc. Records.
Ja Rule foi promovido como o principal artista da gravadora, e ele continuou a fazer participações em canções de outros artistas, incluindo Method Man, Redman, Nas, DMX, LL Cool J e Dr. Hill. Mais tarde, ele apareceu no single de sucesso de Jay-Z de 1998, Can You Get Ya, no qual escreveu o refrão. Foi planejado originalmente para ser o single de estreia de Ja Rule até que Jay-Z ouviu a faixa e pediu a faixa para si mesmo. Durante esse tempo, ele fez rap com o nome artístico de Ja 4. Voltando ao nome Ja Rule, seu single de estreia Olla Olla foi lançado em março de 1999 e se tornou um sucesso, alcançando a posição #35 na Billboard Hot 100. Impulsionado pelo sucesso de Olla Olla, o álbum de estreia de Ja Rule, Veni Vidi Vici, foi lançado em 1999, alcançando a posição #3 na Billboard 200, com 184 mil cópias vendidas em sua primeira semana. Eventualmente, alcançou o status de platina nos Estados Unidos devido à popularidade de Olla Olla. 51 remix de Olla Olla foi lançado posteriormente, apresentando Jay-Z, Vita, Cadillac Ta, Black Child, Memphis Black e Busta Rhymes. Rule 3 horas e 36, 2000. Ja Rule e Vita. O segundo single de Ja Rule, Between Me and You, com Christina Milian, foi lançado em junho de 2000 como o primeiro single de seu segundo álbum de estúdio e se tornou seu primeiro grande hit em colaboração, ganhando o Top 40 Airplay e alcançando a posição de número 11 na Billboard Hot 100. O próximo single do álbum, Put It On Me, com Vita e Lil Amo, foi lançado em dezembro de 2000 e se tornou um dos maiores sucessos de 2001, alcançando a posição de número 8 na Billboard Hot 100 e se tornando o primeiro top 10 para Ja Rule e Vita. 6. O vídeo de Put It On Me também liderou a contagem regressiva de vídeos da MTV por uma semana, e se tornou o primeiro vídeo musical a ser retirado do BET 106 e Park depois de passar mais de 60 dias na contagem regressiva. O vídeo também ficou em primeiro lugar no Notarizes da BET, Top 100 Vídeos de 2001. O segundo álbum de Ja Rule, Rule 3 horas e 36, foi lançado em 10 de outubro de 2000 e teve uma direção artística muito diferente do trabalho anterior de Ja Rule, incluindo Veni Vidi Vici, evitando o estilo hip hop hardcore pelo qual ele se tornou conhecido para um som pop rap orientado para o mainstream para maior sucesso, estreando posição de número 1 na Billboard 200 com 276 mil cópias vendidas em sua primeira semana, tornando-se o primeiro álbum número 1 de Ja Rule. Mais tarde, o álbum foi certificado como triplo platina pela Recording Industry Association of America, RIAA. 5. Pain Is Love, em 2001. Ja Rule lançou seu terceiro álbum de estúdio, Pain Is Love, em 2 de outubro de 2001. Como seu predecessor, Pain Is Love liderou a Billboard 200 com 361 mil cópias vendidas na primeira semana e certificado com platina tripla pela RIAA. 5. O álbum também recebeu uma indicação ao Grammy em 2002 de melhor álbum de rap. Em 2007, 3,6 milhões de cópias de Pain Is Love foram vendidas. 7. The Last Temptation, em 2002. The Last Temptation, o quarto álbum de Ja Rule, foi lançado em 19 de novembro de 2002. Ele gerou 2 singles de sucesso, Tug Lovin', com Bobby Brown, que alcançou a posição de número 42 na Billboard Hot 100, e Mesmerize, um dueto com Ashanti que alcançou a posição de número 2 na Billboard Hot 100. The Last Temptation estreou na posição de número 4 na Billboard 200 com vendas na primeira semana de 237 mil cópias, recebendo a certificação de platina pela RIAA em dezembro de 2002. 5. Blood in My Eye, em 2003. O quinto álbum de estúdio de Ja Rule, Blood in My Eye, foi lançado em 4 de novembro de 2003, sob o selo Murder Inc., que se renomeou como Murder Inc. vários dias após o lançamento do álbum. O material pretendia ser simplesmente uma mixtape, mas foi lançado como um álbum para cumprir o compromisso contratual de Ja Rule com a Murder Inc. de lançar um álbum anualmente. O álbum foi descrito como um álbum de ódio e dirigido a vários rappers, incluindo 50 Cent, G-Unit, Eminem, Proof, Dr. Dre, DMX, Busta Rhymes e outros, e marcou um retorno ao estilo menos comercial que Ja Rule havia usado em sua carreira anteriormente. Isso gerou um single de sucesso, Clapback, que alcançou a posição de número 44 na Billboard Hot 100 e ganhou o prêmio Source para a canção Fat Tapper do ano. Ele alcançou a posição de número 6 na Billboard Hot 200, vendendo 139 mil cópias em sua primeira semana de lançamento, e vendeu mais de 468 mil cópias nos Estados Unidos em 2008. 6. RULE Wonderful, em 2004. O sexto álbum de estúdio de Ja Rule, RULE, foi lançado em novembro de 2004, estreando na posição de número 7 e vendendo 166 mil cópias em sua primeira semana de lançamento.
Seu primeiro single, Wonderful, com Rua Kelly Ashanti, alcançou a posição de número 5 no Billboard Hot 100. O single foi seguido pela faixa New York, com Fat Joe e Jadakiss, que alcançou a posição de número 27 no Billboard Hot 100. O terceiro single foi a canção de amor Caught Up, com Lloyd, que não causou impacto no Billboard Hot 100. RULE conquistou o disco de ouro pela RIAA em 14 de janeiro de 2005 e em outubro de 2007, o álbum vendeu 658 mil cópias. Pausa. Saída da Def Jam, declínio da Inc. Records, em 2005-2009. Ja Rule apresentando em Fort Hood, Texas, no dia 13 de maio de 2005. Em 6 de dezembro de 2005, The Inc. lançou Exodus, um álbum de grandes sucessos cujas únicas novas faixas foram a canção Me e faixas de introdução e encerramento. Exodus foi o último álbum do contrato de Ja Rule com a The Inc. Após seu lançamento, Ja Rule pausou as gravações musicais. Enquanto isso, a The Inc. Records ainda estava sob investigação por causa de supostos negócios de drogas com Kenneth Supreme e MC Griff. Isso levou a Def Jam Records a se recusar a renovar o contrato da Inc. De 2005 a 2006, Gucci procurou outras gravadoras, finalmente fechando um contrato com a Universal Records, parte da mesma empresa que a Def Jam. Alguns anos depois, a The Inc. deixou a Universal Records devido a problemas de negócios e falha em garantir fundos para projetos. Saída da The Inc. Records, The Mirror e Miri Music Group, em 2009. Depois de deixar a The Inc. Records em 2009, Ja Rule fundou sua própria gravadora independente, Miri Music Group, e recrutou novos artistas e mantendo a amizade com Irgoti. The Mirror era para ser sétimo álbum de Ja Rule, sendo prevista para ser lançado em 2007. No entanto, devido à má recepção, ele foi deixado em espera. Faixas do álbum foram vazadas na internet, levando Ja Rule para regravar o álbum. Ele finalmente decidiu liberá-lo com download gratuito em 2009. Em 22 de dezembro, Ja Rule lança gratuitamente em seu MySpace uma nova mixtape, intitulada Atkins Files Volume 1. A mixtape contém algumas faixas inéditas como Too Long e Weekend Girls. Em 2009, Ja Rule anuncia em entrevista ao programa Altas Horas, que será lançado seu 10º disco ainda neste ano, e que terá participações de diversos cantores brasileiros, como Vanessa Camargo, Ivete Sangalo, Chorão, Dudu Nobre, entre outros. O rapper também gravou participação especial na nova música de trabalho da cantora Vanessa, Fly, lançada em abril de 2009. No dia 10 de outubro de 2009, o cantor fez mais um show de sua turnê, na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Vanessa Camargo cancelou sua vinda ao show poucos dias antes. Após o show, Ja Rule gravou entrevista para o programa É Festa, do apresentador Pablo Klein, da Rede Serra TV, onde falou sobre a LIF Foundation, fundação do cantor que cuida de crianças carentes na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Na LIF Foundation, as crianças têm a oportunidade de ter contato com arte, poesia, teatro, dança e esportes. Pain Love 2 e Prisão, 2011-2012. Em fevereiro de 2011, foi anunciado que Ja Rule tinha começado a trabalhar em um outro álbum chamado Pain Love 2, nomeando-o após o original conquistar o disco de platina, o Pain Love. Foi planejado para ter a produção dos produtores do álbum original, Pain Love, a fim de recriar a magia. A maior parte da produção foi feita por Seth Aurelius, que coproduziu Down as Beat, enquanto Irgoti foi o produtor executivo do álbum. Ele havia planejado em liberá-lo no dia 7 de junho, embora mais tarde decidiu adiar a data de lançamento, 8. Pain Love 2 foi então programado para 11 de outubro de 2011 autorização, mas foi adiado para 28 de fevereiro de 2012. Para compensar o atraso, Ja Rule lançou uma nova faixa chamada Falling to Pieces, que foi produzido por Seth Aurelius, com samples da banda The Scripts e Brea Kevin. Em 2 de outubro de 2011, outra faixa, Spoon a Web, foi lançada, também produzida por Seth Aurelius, usando um sample de Coldplay's Trouble.9. No dia seguinte, um vídeo teaser de música estreou no YouTube e o vídeo oficial da música foi lançado em 11 de outubro. O 10 Pain Love 2 foi finalmente lançado em 28 de fevereiro de 2012, ao mesmo tempo que Ja Rule estava servindo uma sentença de 2 anos na prisão por posse de arma. Em 2011 foi preso por não pagamento de impostos à Receita Federal dos Estados Unidos. Libertação da prisão, livro, reality show, série de drama, e último álbum da carreira 12, em 2013 até o presente. Ja Rule durante um show em 2009.
Foi definido a Jarulli ser liberado da prisão em 28 de julho de 2013, porém, ele foi liberado antes, em 7 de maio de 2013, 11 em seguida, ele anunciou um novo álbum, e anunciou que estava recebendo ofertas de grandes gravadoras e artistas que tinham interesse em colaborar com ele. Nori anunciou que já estaria em um remix para uma das faixas de seu último álbum, Student of the Game. Em 18 de setembro de 2013, Jarulli lançou uma faixa intitulada Fresh Out da Pen. Alguns dias depois, ele lançou uma nova faixa chamada Everything. Ambas as faixas foram produzidas pelos produtores R.F. Mills William respectivamente. Em 27 de setembro de 2013, ambas as faixas foram lançadas no iTunes para download digital, 12 e 13. Em setembro de 2013, foi confirmado que Jarulli e Irgoti renovariam com a The Ink Records. Em 2014, Jarulli lançou um livro chamado Unruly, no qual ele reflete sobre suas brigas passadas com uma adolescência difícil em Nova York e tudo que se seguiu, a partir de sucesso da fuga e rivalidades destrutivos à paternidade e um período de 2 anos preso e 14. Em julho de 2014, Jarulli anunciou o seu nono álbum de estúdio chamado Genius Loves Company, 15. Também em 2014, foi anunciado pela MTV que Jarulli ao lado de sua família vai estrelar o próximo reality show que foi coproduzido por Queen Latifah. Em setembro de 2014, um trailer espiando e mostrando um pouco sobre o show surgiu na internet. O show estreou em 26 de outubro de 2015, 16 em outubro de 2015. Hulli anunciou que ele e Gotti tinham uma parceria com a Paramount Pictures em uma série dramática de TV baseada na história da Murder Inc., com estreia marcada para 2016. Em fevereiro de 2016, Jarulli anunciou que seu 8º álbum de estúdio seria intitulado Coup de Grace 17 e seria seu último álbum. Em dezembro de 2016, ele apareceu no The Hamilton Mixtape, fazendo um rap do verso de Hamilton na performance de Ashanti de Helpless, referenciando a impressão de Lin-Manuel Miranda no último verso da letra. Em 26 de junho de 2018, Ashanti confirmou que ela e Jarulli estão trabalhando em um álbum colaborativo, 18. Em 2018, o Hulli vendeu 11,4 milhões de unidades de seus álbuns e hits nos Estados Unidos. No mesmo ano, o funkeiro brasileiro MC Lan disse que faria uma parceria com Jarulli após terem se conhecido pessoalmente. E também em 2018, Ashanti disse que ela e Ja fariam um álbum colaborativo. Após dizer que o álbum se chamaria Genius Loves Company, Jarulli em 2019 resolveu mudar o nome do seu último álbum da carreira para 12, onde o mesmo diz que está trabalhando duro nesse último álbum e que será o melhor que já fez em sua carreira. Hulli não estipulou a data de lançamento. Em 2021, Jarulli se formou num curso online de Fundamentos de Empreendedorismo fornecido pela Universidade de Harvard. Carreira artística. Além do rap, Jarulli estabeleceu uma carreira como ator. Seu primeiro filme foi um filme chamado Turn It Up. Ele apareceu em um pequeno papel em Velozes e Furiosos. Apareceu em vários filmes, incluindo Parceiros no Crime com Vin Rames e Pangrieri no Corredor da Morte com Steven Seagal. Ele também estrelou nos filmes Churrasco da Pesada com Queen Latifah e Assalto ao 13º DP. Em 2013, ele estrelou Empregando o Amor com Adrienne Bailon. Em 2019, ele se juntou ao elenco principal de The Growing Up Hip Hop. Outros empreendimentos. Em 2004, Jarulli uniu-se com Irgoti para lançar uma linha de roupas urbanas chamado Ervin Joffrey. 19 Em 2006, Jarulli lançou uma empresa de bebidas chamado The Mojito. 20 Em maio de 2015, Jarulli fez parceria com Billy McFarland, o CEO da Magnises, uma empresa de serviços de cartão de crédito, para se tornar o chefe criativo e porta-voz dessa empresa. 21 Em agosto de 2015, Jarulli colaborou com o empresário do ramo de calçados, Steve Madden, em uma nova linha de sapatilhas masculinas chamado Maven X Madden. 22 A coleção de sapatos foram feitos disponível para compra no varejo a partir de outono de 2015. 23 Em 2016, Jarulli cofundou a Fire Media, Inc., uma agência de talentos, com Billy McFarland. Em abril de 2017, o empreendimento divulgou o Fire Festival em Hamilton, Bahamas, como um evento de luxo, mas por uma falha logística, acabou decepcionando centenas de compradores de ingressos. Hulli e McFarland enfrentaram uma ação coletiva de $100 milhões, no qual resultou a prisão de McFarland. Jarulli, porém, escapou. Em 2021, Jarulli fez parceria com uma equipe de engenheiros de software para lançar Flipkit, uma plataforma com foco na venda de obras de arte físicas. A Flipkit afirma ser a primeira empresa a oferecer autenticação criptográfica de obras de arte físicas vendidas e vinculadas a NFTs. Para inaugurar a plataforma, Jarulli listou para leilão uma pintura que encomendou em 2012 ao artista Trip Derek Barnes, representando o logotipo da Fire Media Inc.
A pintura foi listada com uma estimativa de $600 mil. Há um bom tempo sem lançar músicas, já vem recebendo frutos de royalties e gerindo seu patrimônio com uma série de investimentos. Filantropia. Em 2004, Ja Rule fundou a Fundação Life, uma organização de caridade que se especializa para jovens que estão em risco que residem na Jamaica, localizado no Queens, New York, ajudando-os a ultrapassar academicamente, melhorar o comportamento social e escapar da violência de gangues de rua. 24. Controvérsias. Conflito com 50 Cent. Antes de assinar com a Interscope Records, o rapper 50 Cent esteve envolvido em uma disputa bem divulgada com Ja Rule e seu rótulo The Ink Records. 50 Cent afirmou que a disputa começou em 1999, depois que Ja Rule o viu com um homem que havia lhe roubado suas joias e também por causa do Ja Rule tentando ser Tupac. No entanto, Ja Rule afirmou que o conflito resultou em um vídeo gravado no Queens, clipe da música Murda 4 Life, porque 50 Cent não gostava de Ja Rule recebendo tanto amor do bairro. Um confronto ocorreu em um estúdio de Nova York, onde o rapper Black Child, um artista da Murder Inc., esfaqueou 50 Cent, o que resultou em ele que tem 3 pontos. Depois de ser esfaqueado, 50 Cent lançou a ordem de proteção. Ordem de proteção, 50 Cent mandou uma ordem de proteção em que Ja Rule não poderia chegar perto dele, só que 50 diz que a ordem de proteção foi uma jogada de marketing para dar credibilidade a Rule nas ruas e para ajudar no lançamento de seu novo álbum que viria a ser lançado. Logo após essa briga, uma série de disses viriam a serem lançadas. Ja Rule chamou Jadakiss e Fat Joe para ajudarem contra 50 Cent, juntos lançaram um single de sucesso chamado Em New York. 50 Cent não ficou por baixo e chamou Dr. Dre e Eminem. 50 Cent lançou uma música chamada Piggy Bank, onde lança de uma tacada só contra Nas, Fat Joe e Jadakiss. Na canção I Like Toy Soldiers, Eminem tenta fazer as pazes com Rule. Ja Rule lançou singles como Lose Change, 21 Guns, New York, Clapback. 50 Cent lançou Piggy Bank, Life on the Line, Gangsta Back Down. Eminem foi longe na briga com Ja Rule enquanto Dre não quis muito se envolver. Jadakiss desafiou 50 Cent por $1 milhão para uma batalha. 50 Cent recusou. A briga entre Jadakiss e 50 Cent terminou com uma música que eles lançaram juntos. 50 Cent e Fat Joe tiveram muitas discussões, mas no ano de 2016 Fat Joe e 50 estavam numa balada juntos e conversando. Tudo parece estar em paz. Ja Rule e 50 Cent são rivais até os dias de hoje. Conflito com Eminem. O conflito começou depois que 50 Cent assinou com a Shade Records e Aftermath em 2002. Ja Rule afirmou que ele tinha um problema com Eminem e Dr. Dre para a assinatura de alguém que ele não gostava. O conflito se agravou quando Ja Rule lançou Lose Change, em que ele insultou 50 Cent, Eminem chamado pelo nome de Feminin, chamado de Dr. Dre bissexual, e afirmou que Suge Knight sabia de Dre trazendo travestis para casa. A canção também inclui letras que insultou a família de Eminem, mais notavelmente sua filha, e conhecidos. Como reação, Eminem lançou a música Go to Sleep, com os parceiros de sua gravadora Obitrice DMX, apareceu em 2003, e A Vingança de Hailey, do Raimi, apareceu na Mixtape 2003 Straight from the Lab, com seu grupo D12 e Obitrice. Busta Rhymes se juntou ao conflito quando ele foi destaque na faixa Hail Mary 2003, com Eminem e 50 Cent. A canção, que é um remake de Tupac Shakur música S. Hail Mary, foi feito parcialmente como uma resposta para o remake da música de Tupac feita por Ja Rule, Pen, reintitulado So Much Pen. Os rappers sentiram que Ja Rule não poderia se comparar com Tupac, e assim eles fizeram a trilha, zombando dele por tentar imitar o ícone do rap falecido. Conflito com DMX. Jay-Z e DMX coestrelou no single It's Murder do primeiro álbum do Ja Rule. Ja Rule já tinha rivalizado com Busta Rhymes, Dr. Dre, Eminem e 50 Cent, todos os quais tinham sido resolvidos. DMX acusou Ja Rule de copiar a assinatura de DMX Groove Style. DMX disse que ele queria um fim para a briga. Assim que Ja Rule foi libertado da prisão em 2005, Irgoti veio a mim na prisão e disse que eu preciso fazer as pazes com você. Ja Rule disse, tudo bem Gotti, vamos fazê-lo. DMX e Ja Rule finalmente terminou sua rivalidade em 2009 no Hip Hop Honors do VH1. Rap, em inglês, também conhecido como Raped, é um discurso rítmico com rimas e poesias, que surgiu no final do século XX entre as comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos. É um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip hop, de modo que se chame metonimicamente, e de forma imprecisa, hip hop.
Pode ser interpretado a capela bem como com um som musical de fundo, chamado beatbox, caixa de batida. Os cantores de rap são conhecidos como rappers ou MCs, abreviatura para mestre de cerimônias. Início. O rap, comercializado nos Estados Unidos, desenvolveu-se tanto por dentro como por fora da cultura hip-hop, e começou com as festas nas ruas, nos anos 1970 por jamaicanos e outros. Eles introduziam as grandes festas populares em grandes galpões, com a prática de ter um MC, que subia no palco junto ao DJ e animava a multidão, gritando e encorajando com as palavras rimadas, até que foi se formando o rap. A origem do rap veio da Jamaica, mais ou menos na década de 1960, quando surgiram os sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam de fundo para o discurso dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam, nas suas intervenções, assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha, sem deixar de falar, é claro, de temas mais polêmicos, como sexo e drogas. No início da década de 1970, muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha. E em especial, o DJ jamaicano Kool Herc, introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som e do canto falado e foi se espalhando e popularizando entre as classes mais pobres até chegar a atingir a alta sociedade. Etimologia. Com a aceitação da música rap nos meios sociais mais recentes, nos últimos 20 anos, a palavra rap se encontra, atualmente, online sendo um neologismo popular do acrônimo para Rhyme and Poetry, rima e poesia. Porém, apesar da associação com poesia e ritmo, o significado da palavra rap não é um acrônimo em si, mas descreve uma fala rápida que precede a forma musical, de ritmo e poesia. E significa rebater. 2 A palavra, rap, é usada no inglês britânico desde o século XVI, e especificamente significando say, dizer, ou falar, contar o conto, desde o século XVIII. Fazia parte do inglês vernáculo afro-americano nos anos de 1960, significando conversar, e logo depois disto, no seu uso atual, denota o estilo musical. 3. Como exemplo do significado erudito da palavra, em inglês, podemos citar um vendedor, em um ambiente comercial, em que este está fazendo a falação dele para a venda do produto. Você pode dizer que esta falação é o rapper dele. Usado como that's his rap, ou that is my rap, significando, este é o papo dele, ou é meu papo. O rap, neste exemplo, é a ideia que alguém quer lhe vender, a explicação, em si, o papo. Rap na música. Duração, 30 segundos. 02.30. Trecho de uma música rap. Rap, na música, é extremamente fidedigna a improvisação poética sobre uma batida no tempo rápido e frequentemente só é acompanhada pelo som do baixo, ou sem acompanhamento. Rap é um estilo musical raro em que o texto é mais importante que a linha melódica ou a parte harmônica, sendo um dos dois únicos estilos musicais da história da música ocidental em que o texto é mais importante que a música, o outro sendo o canto gregoriano, em que a música era uma monodia, homofônica, marcada pelo ritmo, e a melodia religiosamente não podia nunca sobressair o texto litúrgico. O rap não usa melodias e motivos decorativos e harmônicos com arranjos elaborados dos instrumentos, mas vale-se somente em quão rápido o cantor narra sua fala com muito pouca musicalidade adicionada à sua poesia. A música rap também tem uma similaridade distinta com a música celta em que forma-se uma brincadeira na qual os cantores tentam duelar suas frases com rimas, rapidamente improvisadas e humorísticas, alternadamente, um desafiando o outro nas rápidas frases inteligentes. Quem ganha, deixando o outro esgotado sem ideias, não paga pelas bebidas. Esta influência indireta e não intencional veio da música de raiz, de folclore, importada pelos imigrantes escoceses e irlandeses que migraram para o sul dos Estados Unidos, das fazendas de plantação, como a música afro-americana, que pelo povo do sul, com a música de improvisação, no jazz de raiz, surge nos duelos de banjo, country, depois, e desses duelos aparece também, bem mais tarde, o rap. As raízes. A origem do rap remonta à Jamaica, mais ou menos na década de 1960, quando surgiram os sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam de fundo para o discurso dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam, nas suas intervenções, assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha, sem deixar de falar, é claro, de temas mais prosaicos, como sexo e drogas. No início da década de 1970, muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha.
e um em especial, o DJ jamaicano Cool Herc, introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som e do canto falado, que se sofisticou com a invenção do scratch, um discípulo de Herc. O primeiro disco de rap que se tem notícia, foi registrado em vinil e dirigido ao grande mercado. As gravações anteriores eram piratas, por volta de 1978, contendo a célebre King Tim terceira da banda Fatak. O rap, assim como o pagode e o blues, no seu surgimento era um ritmo mais comum entre pessoas de classe social mais baixa e que, com o tempo, invadiu o mercado de todos os grupos sociais, sendo um dos estilos musicais que mais vendeu no mercado popular dos anos 1990 até o início da década de 2000, mas, desde 2006, a venda do rap tem caído drasticamente, preocupando as grandes gravadoras deste estilo musical. 4. Ancestral Director do rap pode ser considerado o funk, ou o jazz, músicas afro-americanas que apresentam elementos semelhantes. Outro ritmo ao qual o rap é tributário é o toast, que consiste em versar sobre uma versão instrumental ou de uma versão dub de alguma canção reggae, sempre no ritmo da batida. Essa tradição foi levada aos Estados Unidos por imigrantes jamaicanos, como o DJ Cool Herc. Nos Estados Unidos, a base de reggae foi substituída por uma batida tirada do funk, através da utilização de dois discos idênticos dos quais era aproveitada apenas a parte instrumental da música, chamada break, os breaks, como nas paradas repentinas da percussão numa batucada. Freestyle. Ver artigo principal, freestyle rap. Modo de cantar o rap de forma improvisada. Colocando versos feitos na hora, baseados nos versos dos seus adversários. Geralmente os MCs participam de rachas, disputas de freestyle onde um tenta ser melhor do que o outro. Flow. Flow é definido como ritmos e rimas de letras de uma do hip hop e de como elas interagem. O livro How to Rap Fluir em Rima, esquemas de rima e ritmo, também conhecido como cadência. Gangsta Rap. O grupo que fez o gangsta rap se tornar conhecido foi o NWA, formado pelo finado Eazy-E, por Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren e DJ Yella. Eles falavam sobre a brutalidade da polícia, sobre os problemas que afetam as comunidades, as rixas que acontecem no gueto e sobre o tráfico, que é o comércio mais ativo na maioria das periferias, e como nos Estados Unidos as gangues, principalmente os Bloods e Crips, haviam se espalhado como uma epidemia, e as letras se baseiam em membros de gangues, assim se deu o nome a esse estilo de rimar de gangsta rap. O gangsta rap, um rap gangster, surgiu nos Estados Unidos no meio dos anos 1980 com Ice-T e outros, como LL Cool J. Com letras duras e violentas, o gangsta rap logo ganhou espaço na mídia. Entre os mais influentes rappers e grupos de gangsta rap destacam-se 2Pac, NWA, Compton's Most Wanted entre outros, que entre as suas rimas falavam das desigualdades e do racismo. Um dos mais ferrenhos críticos do gangsta rap é o diretor cinematográfico Spike Lee, que acusou o estilo de incentivar a ignorância dos afro-americanos. Um grupo que se destacou, e ainda se destaca, quando o gangsta rap estava surgindo foi o NWA, Niggas with Attitude, formado em 1986 por Dr. Dre, MC Ren, Eazy-E, Ice Cube e nas picapes, DJ Yella. O grupo se tornou notório pelas suas letras pesadas, especialmente como a Fuck the Police, de 1989, que resultou no FBI enviando uma carta de aviso para a Ruthless Records, sugerindo que o grupo tomasse mais cuidado com o que dizia. Criticismo do rap e as reações dos rappers. Uma das maiores críticas do rap foi a já falecida afro-americana Cynthia Delores Tucker, política e ativista dos direitos humanos, que dedicou grande parte dos últimos anos da sua vida a condenar as letras de rap e hip-hop sexualmente explícitas, citando a preocupação com as letras misóginas e que ameaçavam o fundamento moral da comunidade afro-americana. 5-6, Delores Tucker afirmou que o conteúdo do rap era difamatório, misógino, obsceno e pornográfico, que as suas letras expunham os negros, especialmente os jovens do sexo masculino, ao ridículo e desprezo universal, corrompendo os ouvintes brancos e negros de todo o mundo. 7. Chamada de tacanha por alguns rappers que a mencionaram frequentemente nas suas letras, Tucker comprou ações na Sony, Time Warner e outras empresas a fim de protestar contra o hip-hop nas suas reuniões de acionistas, onde tentou sem êxito que fossem lidas em voz alta as letras de alguns rappers. 5. Ela também lutou contra a decisão da NAAC, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, de nomear o rapper Tupac Shakur para um dos seus prêmios de imagem em 5 e intentou uma ação judicial de $10 milhões contra sua propriedade por comentários que Shakur fez na sua canção How Do You Want It, no álbum All Eyes On Me, no qual Shakur disse ser
Delores Tucker, você é uma filha da puta. Em vez de tentar ajudar um preto, destrói um irmão. 89 também na faixa Vonda Why They Call Bitch. Delores Tucker é diretamente mencionada. Cara, a senhora Delores Tucker continua a estressar-me. E você pergunta-se por que lhe chamamos puta. 10 no seu processo, Tucker alegou que os comentários nestas canções infligiram angústia emocional, foram caluniosos e invadiram a sua privacidade. O caso acabou por ser arquivado. 11. Também o célebre Eminem a referiu em Rap Game, sem poupar nas palavras, digam a puta da C. Delores Tucker para chupar uma pizza. 12. O realizador Spike Lee, em 2008, culpou a indústria do rap por desencorajar os negros do trabalho árduo e dos estudos. Em determinada época, disse Lee, era contra a lei que os afro-americanos aprendessem a ler e a escrever. Agora, na opinião dele, a música rap e os vídeos espalham a ideia de que ser ignorante é ser negro, gangsta, gueto. 13. Um grande número de rappers tem registro criminal e vários já foram ou encontram-se encarcerados por crimes de vários tipos, desde pequenos delitos a assassínios. Os planos para fazer uma sequência surgiram após o sucesso de bilheteria de The Fast and the Furious 7, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. 8. John Singleton assistiu ao primeiro filme e ficou impressionado, dizendo, quando vi The Fast and the Furious, fiquei tipo, droga, por que não pensei nisso? Crescendo em South Central lá, tivemos corridas de rua o tempo todo. A reação de Singleton ao filme, bem como a cultura das corridas de rua em geral, influenciaram sua decisão de dirigir a sequência. O diretor também afirmou que o conceito de corrida de rua poderia ser algo com o qual o público jovem poderia se relacionar. 7. O roteiro foi escrito por Michael Brandt e Derek Rice, juntamente com Gary Scott Thompson, um roteirista do primeiro filme. 9. Houve duas versões no início, uma delas não envolvia o personagem de Vin Diesel, caso ele não retornasse para a sequência. 10. Singleton creditou Top Gun como uma grande influência para o filme, particularmente no que diz respeito às sequências de ação. 11. Pré-produção. Vin Diesel recebeu 25 milhões de dólares para retornar na sequência como Dominic Toretto. 12. No entanto, ele recusou depois de ler o roteiro, pois sentiu que seu potencial era inferior comparado ao de seu antecessor. Ao contrário, ele escolheu aparecer em The Chronicles of Riddick. 13. De acordo com a revista Variety em 2015, ele ficou menos impressionado com o que os roteiristas tinham em mente para o filme. Eles não adotaram uma abordagem de Francis Ford Coppola. Eles abordaram-no como se fossem sequências nos anos 80 e 90, quando eles lançavam uma nova história independente, em sua maior parte colocavam o mesmo nome. 12. No entanto, Diesel refletiu sobre sua decisão em um relatório de julho de 2014 da Uproxx, dizendo, eu diria, não se afaste disso apenas porque o roteiro de 2 Fast e 2 Furious é ruim, porque há uma obrigação do público em lutar, não importa como, para tornar o filme o melhor possível. Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência ou ter acreditado a longo prazo. 13. Paul Walker, que havia acabado de filmar Timeline na época, reprisou seu papel na sequência como Brian O'Connor. Tyrese Gibson, até então conhecido apenas como Tyrese, também se tornou parte do elenco, tendo atuado anteriormente no filme de Singleton, Baby Boy, que foi a estreia do ator no cinema. Ele interpretou Roman Pierce. 14. Ja Rule, outro artista de rap de destaque que apareceu em The Fast and the Furious, foi originalmente escolhido para o papel de Tess Parker. Ja Rule recebeu $500 mil pelo papel, que foi mais do que o que ele havia recebido para aparecer no primeiro filme, $15 mil. Segundo Singleton, Ja ficou grande demais para si mesmo. Ele recusou $500 mil. Ele estava agindo como se fosse grande demais para participar da sequência. Ele não retornaria às ligações. O diretor então contratou Chris Ludacris Bridges, um artista de rap relativamente pouco conhecido na época, como substituto. Bridges mais tarde se destacaria por aparecer no filme e estrelar em outros trabalhos como Crash, Hustle e Flow. 15. O elenco também incluiu Cole Hauser como vilão principal, Carter Verone, que apareceu no filme Higher Learning de Singleton, Eva Mendes como agente Mônica Fuentes, e Devon Aoki como Suki, a única motorista do sexo feminino no filme. 7. Filmagens. A fotografia principal começou no outono de 2002. 16. Matthew F. Leonetti atuou como diretor de fotografia. 17. As filmagens foram feitas principalmente em várias partes do sul da Flórida, como Miami Beach, 7 Mile Bridge e a base da reserva aérea de Homestead. 7. 18. A mansão do personagem de Hauser foi filmada em Coral Gables, propriedade de Sylvester Stallone. 7. Entusiasta de carros. 7. Paul Walker dirigiu um Nissan Skyline GT-R modelo R34 emprestado pelo consultor técnico do filme, Craig Lieberman, nas cenas de abertura do longa.
Aoki não tinha carteira de motorista ou experiência de condução antes da produção do filme, e teve aulas de direção durante as filmagens. Ela dirigiu um Honda S2000 AP1 2001 rosa, 19 e Gibson dirigia um Mitsubishi Eclipse Spider conversível, enquanto Michael Ealy dirigia um Toyota Supra Turbo MK-IV modelo JZA80 que já havia sido utilizado por Walker em The Fast and the Furious. A trilha sonora de 2 Fast 2 Furious foi feita por David Arnold. Orientada para o hip hop, a trilha foi lançada em 20 de maio de 2003 pelas gravadoras Disturbing The Peace e Def Jam Recordings. Em 23 de junho de 2003, uma versão alternativa do álbum foi lançada com 2 faixas bônus adicionais, Remember e Get Dirty. Em 21 de outubro de 2003, mais uma versão foi lançada com uma única música bônus, Coming Up por Socrates. Bilheteria. 2 Fast 2 Furious ganhou $50.472.480 em sua estreia nos Estados Unidos em 3.408 cinemas, ficando em primeiro lugar no fim de semana de abertura. Nos seus 133 dias de cartaz, o filme alcançou um pico de lançamento de 3.418 cinemas nos Estados Unidos e ganhou $127.154.901 no mercado interno. O filme teve o 15º maior total bruto doméstico de 2003 e a 16ª maior receita mundial daquele ano, combinado com a receita bruta estrangeira de $109.195.760. O filme faturou $236.350.661 em todo o mundo. 4,23. Crítica. No Rotten Tomatoes, o filme possui uma classificação de aprovação de 36% com base em 160 avaliações, com uma classificação média de 4 de julho de 10. O consenso crítico do site diz: pessoas bonitas e carros bonitos em um filme que não taxam as células cerebrais. 24. O Metacritic avaliou, com base em 35 críticas, uma pontuação média ponderada de 38 de 100, indicando revisões geralmente desfavoráveis. 25. A audiência pesquisada pelo Cinema Score deu ao filme uma nota A, numa escala de A+A F.26. O crítico Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, deu ao filme 3 de 4 estrelas em sua crítica e disse: embora não seja criativo, o filme é feito com habilidade e estilo, é rápido e furioso. 27. Scott Tobias, do The AV Club, escreveu: Singleton abandona a subcultura das corridas underground que deu ao primeiro filme seu fascínio, contando, em vez disso, com uma trama de suspense preguiçosa que é apenas um saco de rosquinhas e um quadro congelado de um programa policial de TV comum. 28. Em 2018, Derek Lawrence, da Entertainment Weekly, chamou o filme de a joia esquecida da saga Fast Furious e elogiou a química entre Walker e Gibson, além da direção de John Singleton. Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, num acidente de carro no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, informou o seu publicitário na conta oficial do ator no Twitter e no Facebook. 17. Lamentamos confirmar que o Paul morreu em um trágico acidente de carro durante um evento beneficente para sua organização Reach Out Worldwide, disseram os seus publicitários no Facebook. Era o passageiro no carro de um amigo, no qual ambos perderam a vida, acrescentaram. A notícia foi publicada inicialmente pelo site especializado em notícias sobre celebridades TMZ. De acordo com o site, o acidente aconteceu em Santa Clarita, ao norte de Los Angeles. Fontes ligadas a Paul disseram ao site que ele estava num Porsche que bateu num poste e em uma árvore. Em seguida o carro teria pegado fogo. Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles, o acidente aconteceu por volta das 15h30, hora local, 18. A hipótese de que Paul Walker estivesse participando de um racha antes de morrer foi descartada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. 19. De acordo com a autópsia, o ator morreu em decorrência de lesões traumáticas e queimaduras. Esse resultado foi divulgado no dia 4 de dezembro de 2013. 20. O corpo do ator foi cremado e sepultado no dia 14 de dezembro de 2013 no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, e reuniu familiares e amigos. Michael Ealy, nome artístico de Michael Brown, Washington, D.C., 3 de agosto de 1973, é um ator de cinema e televisão estadunidense. Ludacris, nome artístico de Christopher Brian Bridges, Champaign, Illinois, 11 de setembro de 1977, é um rapper, ator e empreendedor americano. Carreira. Christopher Bridges, nome do rapper Ludacris, nasceu em Champaign, no estado do Illinois, em 1977, porém mudou-se ainda criança para Atlanta, Geórgia. Estreou-se em 1999 com Incognegro, um álbum lançado a título independente pela sua editora, a Disturbing Tapees.
Depois, com a criação da Def Jam South, subsidiária da Def Jam, Ludacris é contratado e torna-se na principal face da mesma. O seu segundo álbum, Back for the First Time, sai em 2000 e marca a estreia de Ludacris pela Def Jam South. No ano a seguir, sai o segundo álbum do cantor pela gravadora, intitulado Word of Mouth. Em 2003, lança Chicken and Beer. Em 2004, The Red Light District, do qual se retiram os singles Get Back e A Number One Spot. Em 2006, saiu o álbum Release Therapy. Em 2008, Theater of the Mind, da qual foi extraído o single What the Girls Like, em parceria com Chris Brown e Sean Garrett. Em 2010 fez uma participação na canção Her Baby, um dos maiores sucessos de Justin Bieber, e na canção Her Break Your Heart, canção de Taio Cruz que atingiu o número 1 na parada de singles britânica. Em 2011, participou em Wet the Bed, de Chris Brown, incluída no seu quarto álbum de estúdio, FAM, outra nos êxitos Tonight, I'm Fucking You, de Henrique Iglesias, e A Little Bad Girl, de David Guetta. Este último tema juntou mais uma vez o rapper americano a Taio Cruz. Em 2018, Ludacris fez participação na música The Champion, da cantora Carrie Underwood. Como ator, são de realçar ainda as participações de Ludacris em filmes como The Wash, 2 Fast 2 Furious ou Fast 5, entre outros. David Arnold, 23 de janeiro de 1962, é um compositor inglês. Responsável por compor trilhas sonoras para o cinema e a televisão. Ele é mais famoso por compor a música para os filmes Stargate, 1994, Independence Day, 1996, 5 filmes da franquia James Bond para a série de televisão da BBC Sherlock, em 2010. James Bond. Arnold era um fã de James Bond desde pequeno e também fã do compositor John Barry. Em 1997, Arnold produziu o álbum Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project, onde ele apresentou novas versões de vários temas dos filmes de Bond. John Barry, compositor de vários temas do álbum, gostou do trabalho, dizendo: "Ele foi bem fiel à melodia e à harmonia, porém adicionou um ritmo novo e escolheu artistas interessantes para interpretar as canções. Acho que é um excelente álbum. Estou lisonjeado." Barry ligou para a Bárbara Broccoli, produtora do então futuro Tomorrow Never Dies, para recomendar Arnold. Arnold foi contratado e depois disso, compôs a trilha sonora para os filmes seguintes da franquia, The Old Is Not Enough, Die Another Day, Cassino Royale e Quantum of Solace. Ele também compôs as músicas tema para os filmes The Old Is Not Enough, The Old Is Not Enough, interpretado por Garbage, e Cassino Royale, You Know My Name, interpretado por Chris Cornell. Jeffrey Bruce Atkins, Nova York, 29 de fevereiro de 1976, mais conhecido como Ja Rule, é um rapper, cantor, compositor e ator americano. Nascido em Hollis, Queens, ele estreou em 1999 com Venive tivesse seu primeiro single Rolla Olla. Durante a década de 2000, Ja Rule foi contratado pela Murder Inc., anteriormente conhecida como The Inc., e liderada por Irgoti. De 1999 a 2005, Ja Rule teve vários sucessos que chegaram ao top 20 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, incluindo A Between Me and You, com Christina Milian, I'm Real, um Murder Remix, e Ryan Tate Funny, ambos com Jennifer Lopez, que chegaram ao topo da Hot 100, o hit número 1 Always On Time, com Ashanti, Mesmerize, com Ashanti, e Wonderful, com R. Kelly e Ashanti. Rule foi nomeado para 2 American Music Awards e 4 Grammy Awards com os respectivos colaboradores Lil Amo, Vita, Ashanti e Casey. Após o lançamento de seu álbum de estreia, Venive Tivesse, em 1999, ele lançou seu segundo e terceiro álbuns Rule 3 horas e 36, em 2000, e Pain Is Love, em 2001. Ambos os álbuns chegaram ao topo da parada de álbuns da Billboard 200 nos Estados Unidos, lançando no mainstream, vendendo mais de 15 milhões de unidades para um grande público e obtendo o status de triplo de platina da Record Industry Association of America, RIAA, tornando-se seus álbuns mais vendidos até os dias de hoje. Rule seguiu com seu quarto, quinto e sexto álbuns The Last Temptation, em 2002, Blood in My Eye, em 2003, e RULE, em 2004, com The Last Temptation alcançando o disco de platina e RULE alcançando o disco de ouro. Em 2018, o Rule vendeu 14,4 milhões de unidades nos Estados Unidos e vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo. Em 2019, ele se juntou ao elenco principal de Growing Up Hip Hop, New York. Biografia. Jeffrey Atkins nasceu no Queens bairro de Nova York. Quando Jeffrey Atkins tinha 5 anos, sua mãe deu à luz um bebê natimorto chamada Kristen, sendo Jeffrey filho único.
Ele fala sobre Kristen na canção Dur Daddy's Little Baby. Ja Rule estudou em uma escola pública em Olis, uma escola que ele descreveu como tendo um corpo decente predominantemente negra. Ele disse que participou de muitas brigas na escola por causa de seu tamanho, por isso sua mãe transferiu-o para Middle School 172 em Glen Oaks, que ele descreveu como uma escola branca. 2 Jeffrey ganhou seu GED em fevereiro de 2012. 3. Carreira. Cash Money Clique, de 1994 a 1995. Atkins começou sua carreira no rap em 1994 com o grupo de hip hop Cash Money Clique ao lado dos membros Chris Black e U1. Ele assumiu o nome artístico de Ja Rule, dizendo à MTV News que o nome veio de um amigo que se dirigia a ele por esse nome, outros amigos simplesmente o chamavam de Ja. Juntos, eles trabalharam com o produtor DJ Ir para produzir uma série de músicas, lançando seu single de estreia Get It a Fortune independentemente em 1994. Depois que o grupo assinou com a TVT Records, a música foi relançada pela gravadora no final daquele ano como lado B de seu segundo single, 4 My Clique. 4 My Clique apresentava Mick Jerônimo e se tornou popular nas rádios piratas, eventualmente sendo reproduzida no MTV Raps. Os planos para o lançamento do álbum de estúdio homônimo do grupo foram interrompidos em 1995, depois que Chris Black foi condenado a 5 anos de prisão e o grupo foi retirado da TVT, o que levou ao seu terceiro single, X-Followed It, que nunca foi oficialmente lançado, no entanto, foi posteriormente pirateado. Sem gravadora, o grupo se desfez logo após ser descartado. Carreira solo e Venive Tivesse, de 1995 a 1999. Ja Rule, esquerda, em 1999 com Kenneth Supreme MC Griff, um notório gangster do Queens intimamente afiliado e Irgoti CEO da gravadora Murder Inc. Depois de ser dispensado da TVT, Ja Rule manteve um relacionamento próximo com DJ Ir, que trabalhava como produtor executivo para Def Jam na época. DJ Ir, agora conhecido como Irgoti, foi contratado como AIR para o selo e conseguiu um contrato para Ja Rule com a Def Jam. Em 1995, ele fez sua primeira aparição solo em Timmy Bill, de Mick Jerônimo, ao lado de Jay-Z e DMX, que também estavam nos estágios iniciais de suas carreiras. Mais tarde, ele apareceu na música Usual Suspects do segundo álbum de Mick Jerônimo, Vendetta, em 1997, ao lado de Deluxe, DMX e Tragédia Gaddafi. Ele também teve uma breve participação no vídeo de Rock New York, do grupo de hardcore rap do Queens, Onyx. Mais tarde, em 1997, Irgoti recebeu seu próprio selo da Def Jam, conhecido como Murder Inc. Records. Ja Rule foi promovido como o principal artista da gravadora, e ele continuou a fazer participações em canções de outros artistas, incluindo Method Man, Redman, Nas, DMX, LL Cool J e Dr. Mais tarde, ele apareceu no single de sucesso de Jay-Z de 1998 Can You Get Ya, no qual escreveu o refrão. Foi planejado originalmente para ser o single de estreia de Ja Rule até que Jay-Z ouviu a faixa e pediu a faixa para si mesmo. Durante esse tempo, ele fez rap com o nome artístico de Ja. 4. Voltando ao nome Ja Rule, seu single de estreia Olla Olla foi lançado em março de 1999 e se tornou um sucesso, alcançando a posição #35 na Billboard Hot 100. Impulsionado pelo sucesso de Olla Olla, o álbum de estreia de Ja Rule, Venive Tivesse, foi lançado em 1999, alcançando a posição #3 na Billboard 200, com 184 mil cópias vendidas em sua primeira semana. Eventualmente, alcançou o status de platina nos Estados Unidos devido à popularidade de Olla Olla. 5 Um remix de Olla Olla foi lançado posteriormente, apresentando Jay-Z, Vita, Cadillac Ta, Black Child, Memphis Black e Busta Rhymes. Rule 3 horas e 36, 2000. Ja Rule e Vita. O segundo single de Ja Rule, Between Me and You, com Christina Milian, foi lançado em junho de 2000 como o primeiro single de seu segundo álbum de estúdio e se tornou seu primeiro grande hit em colaboração, ganhando o Top 40 Airplay e alcançando a posição de número 11 na Billboard Hot 100. O próximo single do álbum, Put It On Me, com Vita e Lil Amo, foi lançado em dezembro de 2000 e se tornou um dos maiores sucessos de 2001, alcançando a posição de número 8 na Billboard Hot 100 e se tornando o primeiro top 10 para Ja Rule e Vita. 6 O vídeo de Put It On Me também liderou a contagem regressiva de vídeos da MTV por uma semana, e se tornou o primeiro vídeo musical a ser retirado do Beat 106 e Park depois de passar mais de 60 dias na contagem regressiva. O vídeo também ficou em primeiro lugar no Notarizes da BET, Top 100 Vídeos de 2001.
O segundo álbum de Ja Rule, Rule 3 horas e 36, foi lançado em 10 de outubro de 2000 e teve uma direção artística muito diferente do trabalho anterior de Ja Rule, incluindo Veni Vidi Vici, evitando o estilo hip-hop hardcore pelo qual ele se tornou conhecido para um som pop rap orientado para o mainstream para maior sucesso, estreando posição de número 1 na Billboard 200 com 276 mil cópias vendidas em sua primeira semana, tornando-se o primeiro álbum número 1 de Ja Rule. Mais tarde, o álbum foi certificado como triplo platina pela Recording Industry Association of America, RIAA.5. Pain is Love, em 2001. Ja Rule lançou seu terceiro álbum de estúdio, Pain is Love, em 2 de outubro de 2001. Como seu predecessor, Pain is Love liderou a Billboard 200 com 361 mil cópias vendidas na primeira semana e certificado com platina tripla pela RIAA.5. O álbum também recebeu uma indicação ao Grammy em 2002 de melhor álbum de rap. Em 2007, 3,6 milhões de cópias de Pain is Love foram vendidas. 7. The Last Temptation, em 2002. The Last Temptation, o quarto álbum de Ja Rule, foi lançado em 19 de novembro de 2002. Ele gerou 2 singles de sucesso, Tug Lovin', com Bobby Brown, que alcançou a posição de número 42 na Billboard Hot 100, e Mesmerize, um dueto com Ashanti que alcançou a posição de número 2 na Billboard Hot 100. The Last Temptation estreou na posição de número 4 na Billboard 200 com vendas na primeira semana de 237 mil cópias, recebendo a certificação de platina pela RIAA em dezembro de 2002. 5. Blood in My Eye, em 2003. O quinto álbum de estúdio de Ja Rule, Blood in My Eye, foi lançado em 4 de novembro de 2003, sob o selo Murder Inc., que se renomeou como Murder Inc. vários dias após o lançamento do álbum. O material pretendia ser simplesmente uma mixtape, mas foi lançado como um álbum para cumprir o compromisso contratual de Ja Rule com a Murder Inc. de lançar um álbum anualmente. O álbum foi descrito como um álbum de ódio dirigido a vários rappers, incluindo 50 Cent, G-Unit, Eminem, Proof, Dr. Dre, DMX, Busta Rhymes e outros, e marcou um retorno ao estilo menos comercial que Ja Rule havia usado em sua carreira anteriormente. Isso gerou um single de sucesso, Clapback, que alcançou a posição de número 44 na Billboard Hot 100 e ganhou o prêmio Source para a canção Fat Tapper do ano. Ele alcançou a posição de número 6 na Billboard Hot 200, vendendo 139 mil cópias em sua primeira semana de lançamento, e vendeu mais de 468 mil cópias nos Estados Unidos em 2008. 6. RULE Wonderful, em 2004. O sexto álbum de estúdio de Ja Rule, RULE, foi lançado em novembro de 2004, estreando na posição de número 7 e vendendo 166 mil cópias em sua primeira semana de lançamento. Seu primeiro single, Wonderful, com Rua Kelly e Ashanti, alcançou a posição de número 5 número a Billboard Hot 100. O single foi seguido pela faixa New York, com Fat Joe e Jadakiss, que alcançou a posição de número 27 no Billboard Hot 100. O terceiro single foi a canção de amor Called Up, com Lloyd, que não causou impacto no Billboard Hot 100. RULE conquistou o disco de ouro pela RIAA em 14 de janeiro de 2005 e em outubro de 2007, o álbum vendeu 658 mil cópias. Pausa. Saída da Def Jam, declínio da Inc. Records, em 2005, 2009. Ja Rule apresentando em Fort Hood, Texas, no dia 13 de maio de 2005. Em 6 de dezembro de 2005, The Inc. lançou Exodus, um álbum de grandes sucessos cujas únicas novas faixas foram a canção Me e faixas de introdução e encerramento. Exodus foi o último álbum do contrato de Ja Rule com a The Inc. Após seu lançamento, Ja Rule pausou as gravações musicais. Enquanto isso, a The Inc. Records ainda estava sob investigação por causa de supostos negócios de drogas com Kenneth Supreme e MC Griff. Isso levou a Def Jam Records a se recusar a renovar o contrato da Inc. De 2005 a 2006, Gucci procurou outras gravadoras, finalmente fechando um contrato com a Universal Records, parte da mesma empresa que a Def Jam. Alguns anos depois, a The Inc. deixou a Universal Records devido a problemas de negócios e falha em garantir fundos para projetos. Saída da The Inc. Records, The Mirror e Miri Music Group, em 2009. Depois de deixar a The Inc. Records em 2009, Ja Rule fundou sua própria gravadora independente, Miri Music Group, e recrutou novos artistas e mantendo a amizade com Irgoti. The Mirror era para ser sétimo álbum de Ja Rule, sendo prevista para ser lançado em 2007. No entanto, devido à má recepção, ele foi deixado em espera. Faixas do álbum foram vazadas na internet, levando Ja Rule para regravar o álbum.
Ele finalmente decidiu liberá-lo com download gratuito em 2009. Em 22 de dezembro, Ja Rule lança gratuitamente em seu MySpace uma nova mixtape, intitulada Atkins Files Volume 1. A mixtape contém algumas faixas inéditas como Too Long e Weekend Girls. Em 2009, Ja Rule anuncia em entrevista ao programa Altas Horas, que será lançado seu 10º disco ainda neste ano, e que terá participações de diversos cantores brasileiros, como Vanessa Camargo, Ivete Sangalo, Chorão, Dudu Nobre entre outros. O rapper também gravou participação especial na nova música de trabalho da cantora Vanessa, Fly, lançada em abril de 2009. No dia 10 de outubro de 2009, o cantor fez mais um show de sua turnê, na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Vanessa Camargo cancelou sua vinda ao show poucos dias antes. Após o show, Ja Rule gravou entrevista para o programa É Festa, do apresentador Pablo Klein, da Rede Serra TV, onde falou sobre a LIF Foundation, fundação do cantor que cuida de crianças carentes na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Na LIF Foundation as crianças têm a oportunidade de ter contato com arte, poesia, teatro, dança e esportes. Pain Love 2 e Prisão 1 2011-2012. Em fevereiro de 2011, foi anunciado que Ja Rule tinha começado a trabalhar em um outro álbum chamado Pain Love 2, nomeando-o após o original conquistar o disco de platina, o Pain Love. Foi planejado para ter a produção dos produtores do álbum original, Pain Love, a fim de recriar a magia. A maior parte da produção foi feita por Seth Aurelius, que coproduziu Down as Beat, enquanto Irgoti foi o produtor executivo do álbum. Ele havia planejado em liberá-lo no dia 7 de junho, embora mais tarde decidiu adiar a data de lançamento, 8. Pain Love 2 foi então programado para 11 de outubro de 2011 autorização, mas foi adiado para 28 de fevereiro de 2012. Para compensar o atraso, Ja Rule lançou uma nova faixa chamada Falling to Pieces, que foi produzido por Seth Aurelius, com samples da banda The Scripts Hebrea Kevin. Em 2 de outubro de 2011, outra faixa, Spoon a Web, foi lançada, também produzida por Seth Aurelius, usando um sample de Coldplay's Trouble.9 no dia seguinte. Um vídeo teaser de música estreou no YouTube e o vídeo oficial da música foi lançado em 11 de outubro e o 10 Pain Love 2 foi finalmente lançado em 28 de fevereiro de 2012, ao mesmo tempo que Ja Rule estava servindo uma sentença de 2 anos na prisão por posse de arma. Em 2011 foi preso por não pagamento de impostos à Receita Federal dos Estados Unidos. Libertação da prisão, livro, reality show, série de drama, e último álbum da carreira 12, em 2013 até o presente. Ja Rule durante um show em 2009. Foi definido a Ja Rule ser liberado da prisão em 28 de julho de 2013, porém, ele foi liberado antes, em 7 de maio de 2013, 11 em seguida, ele anunciou um novo álbum, e anunciou que estava recebendo ofertas de grandes gravadoras e artistas que tinham interesse em colaborar com ele. Nori anunciou que já estaria em um remix para uma das faixas de seu último álbum, Student of the Game. Em 18 de setembro de 2013, Ja Rule lançou uma faixa intitulada Fresh Out da Pen. Alguns dias depois, ele lançou uma nova faixa chamada Everything. Ambas as faixas foram produzidas pelos produtores, Ref e Millis William respectivamente. Em 27 de setembro de 2013, ambas as faixas foram lançadas no iTunes para download digital, 12 e 13. Em setembro de 2013, foi confirmado que Ja Rule e Irgoti renovariam com a The Ink Records. Em 2014, Ja Rule lançou um livro chamado Unruly, no qual ele reflete sobre suas brigas passadas com uma adolescência difícil em Nova York e tudo que se seguiu, a partir de sucesso da fuga e rivalidades destrutivos à paternidade e um período de 2 anos preso e 14. Em julho de 2014, Ja Rule anunciou o seu 9º álbum de estúdio chamado Genius Loves Company, 15. Também em 2014, foi anunciado pela MTV que Ja Rule ao lado de sua família vai estrelar o próximo reality show que foi coproduzido por Queen Latifah. Em setembro de 2014, um trailer espiando e mostrando um pouco sobre o show surgiu na internet. O show estreou em 26 de outubro de 2015, 16 em outubro de 2015. Rule anunciou que ele e Irgoti tinham uma parceria com a Paramount Pictures em uma série dramática de TV baseada na história da Murder Inc., com estreia marcada para 2016. Em fevereiro de 2016, Ja Rule anunciou que seu 8º álbum de estúdio seria intitulado Coup de Grace 17 e seria seu último álbum. Em dezembro de 2016, ele apareceu no The Hamilton Mixtape, fazendo um rap do verso de Hamilton na performance de Ashanti de Helpless, referenciando a impressão de Lin-Manuel Miranda no último verso da letra. Em 26 de junho de 2018, Ashanti confirmou que ela e Ja Rule estão trabalhando em um álbum colaborativo, 18.
Em 2018, o Hooli vendeu 11,4 milhões de unidades de seus álbuns e hits nos Estados Unidos. No mesmo ano, o funkeiro brasileiro MC Lan disse que faria uma parceria com Ja Rule após terem se conhecido pessoalmente. E também em 2018, a Shanti disse que ela e Ja fariam um álbum colaborativo. Após dizer que o álbum se chamaria Genius Loves Company, Ja Rule em 2019 resolveu mudar o nome do seu último álbum da carreira para 12, onde o mesmo diz que está trabalhando duro nesse último álbum e que será o melhor que já fez em sua carreira. Rule não estipulou a data de lançamento. Em 2021, Ja Rule se formou num curso online de Fundamentos de Empreendedorismo fornecido pela Universidade de Harvard. Carreira artística. Além do rap, Ja Rule estabeleceu uma carreira como ator. Seu primeiro filme foi um filme chamado Turn It Up. Ele apareceu em um pequeno papel em Velozes e Furiosos. Apareceu em vários filmes, incluindo Parceiros no Crime com Vin Rames e Pangrieri no Corredor da Morte com Steven Seagal. Ele também estrelou nos filmes Churrasco da Pesada com Queen Latifah e Assalto ao 13º DP. Em 2013, ele estrelou Empregando o Amor com Adrienne Bailon. Em 2019, ele se juntou ao elenco principal de The Growing Up Hip Hop. Outros empreendimentos. Em 2004, Ja Rule uniu-se com Irgoti para lançar uma linha de roupas urbanas chamado Ervin Joffrey. 19 Em 2006, Ja Rule lançou uma empresa de bebidas chamado The Mojito. 20 Em maio de 2015, Ja Rule fez parceria com Billy McFarland, o CEO da Magnises, uma empresa de serviços de cartão de crédito, para se tornar o chefe criativo e porta-voz dessa empresa. 21 Em agosto de 2015, Ja Rule colaborou com o empresário do ramo de calçados, Steve Madden, em uma nova linha de sapatilhas masculinas chamado Maven X Madden. 22 A coleção de sapatos foram feitos disponível para compra no varejo a partir de outono de 2015. 23 Em 2016, Ja Rule cofundou a Fire Media, Inc., uma agência de talentos, com Billy McFarland. Em abril de 2017, o empreendimento divulgou o Fire Festival em Hamilton, Bahamas, como um evento de luxo, mas por uma falha logística, acabou decepcionando centenas de compradores de ingressos. Rule e McFarland enfrentaram uma ação coletiva de 100 milhões de dólares, no qual resultou a prisão de McFarland. Ja Rule, porém, escapou. Em 2021, Ja Rule fez parceria com uma equipe de engenheiros de software para lançar Flipkit, uma plataforma com foco na venda de obras de arte físicas. A Flipkit afirma ser a primeira empresa a oferecer autenticação criptográfica de obras de arte físicas vendidas e vinculadas a NFTs. Para inaugurar a plataforma, Ja Rule listou para leilão uma pintura que encomendou em 2012 ao artista Trip Derek Barnes, representando o logotipo da Fire Media Inc. A pintura foi listada com uma estimativa de $600 mil. Há um bom tempo sem lançar músicas, já vem recebendo frutos de royalties e gerindo seu patrimônio com uma série de investimentos. Filantropia. Em 2004, Ja Rule fundou a Fundação Life, uma organização de caridade que se especializa para jovens que estão em risco que residem na Jamaica, localizado no Queens, New York, ajudando-os a ultrapassar academicamente, melhorar o comportamento social e escapar da violência de gangues de rua. 24 Controvérsias. Conflito com 50 Cent. Antes de assinar com a Interscope Records, o rapper 50 Cent esteve envolvido em uma disputa bem divulgada com Ja Rule e seu rótulo The Inc. Records. 50 Cent afirmou que a disputa começou em 1999, depois que Ja Rule o viu com um homem que havia lhe roubado suas joias, e também por causa do Ja Rule ir tentando ser Tupac. No entanto, Ja Rule afirmou que o conflito resultou em um vídeo gravado no Queens, clipe da música Murda 4 Life, porque 50 Cent não gostava de Ja Rule recebendo tanto amor do bairro. Um confronto ocorreu em um estúdio de Nova York, onde o rapper Black Child, um artista da Murder Inc., esfaqueou 50 Cent, o que resultou em ele que tem 3 pontos. Depois de ser esfaqueado, 50 Cent lançou a ordem de proteção. Ordem de proteção. 50 Cent mandou uma ordem de proteção em que Ja Rule não poderia chegar perto dele, só que 50 diz que a ordem de proteção foi uma jogada de marketing para dar credibilidade a Rule nas ruas e para ajudar no lançamento de seu novo álbum que viria a ser lançado. Logo após essa briga, uma série de disses viriam a serem lançadas. Ja Rule chamou Jadakiss e Fat Joe para ajudarem contra 50 Cent, juntos lançaram um single de sucesso chamado Em New York. 50 Cent não ficou por baixo e chamou Dr. Dre e Eminem. 50 Cent lançou uma música chamada Piggy Bank, onde lança de uma tacada só contra Nas, Fat Joe e Jadakiss. Na canção I Like Toy Soldiers, Eminem tenta fazer as pazes com Rule.
Ja Rule lançou singles como Loose Change, 21 Guns, New York, Clapback, 50 Cent lançou Piggy Bank, Life on the Line, Gangsta Back Down. Eminem foi longe na briga com Ja Rule enquanto Dre não quis muito se envolver. Jadakiss desafiou 50 Cent por $1 milhão para uma batalha. 50 Cent recusou. A briga entre Jadakiss e 50 Cent terminou com uma música que eles lançaram juntos. 50 Cent e Fat Joe tiveram muitas discussões, mas no ano de 2016 Fat Joe e 50 estavam numa balada juntos e conversando. Tudo parece estar em paz. Ja Rule e 50 Cent são rivais até os dias de hoje. Conflito com Eminem. O conflito começou depois que 50 Cent assinou com a Shade Records e Aftermath em 2002. Ja Rule afirmou que ele tinha um problema com Eminem e Dr. Dre para a assinatura de alguém que ele não gostava. O conflito se agravou quando Ja Rule lançou Loose Change, em que ele insultou 50 Cent, Eminem chamado pelo nome de Feminin, chamado de Dr. Dre bissexual, e afirmou que Suge Knight sabia de Dre trazendo travestis para casa. A canção também inclui letras que insultou a família de Eminem, mais notavelmente sua filha, e conhecidos. Como reação, Eminem lançou a música Go to Sleep, com os parceiros de sua gravadora Obi-Trice DMX, apareceu em 2003, e A Vingança de Hailey, do Raimi, apareceu na Mixtape 2003 Straight from the Lab, com seu grupo D12 e Obi-Trice. Busta Rhymes se juntou ao conflito quando ele foi destaque na faixa Hail Mary 2003, com Eminem e 50 Cent. A canção, que é um remake de Tupac Shakur música S. Hail Mary, foi feito parcialmente como uma resposta para o remake da música de Tupac feita por Ja Rule, Pain, reintitulado So Much Pain. Os rappers sentiram que Ja Rule não poderia se comparar com Tupac, e assim eles fizeram a trilha, zombando dele por tentar imitar o ícone do rap falecido. Conflito com DMX. Jay-Z e DMX co-estrelou no single It's Murder do primeiro álbum do Ja Rule. Ja Rule já tinha rivalizado com Busta Rhymes, Dr. Dre, Eminem e 50 Cent, todos os quais tinham sido resolvidos. DMX acusou Ja Rule de copiar a assinatura de DMX Groove Style. DMX disse que ele queria um fim para a briga. Assim que Ja Rule foi libertado da prisão em 2005, Irgoti veio a mim na prisão e disse que eu preciso fazer as pazes com você. Ja Rule disse, tudo bem Gotti, vamos fazê-lo. DMX e Ja Rule finalmente terminou sua rivalidade em 2009 no Hip Hop Honors do VH1. Rap, em inglês, também conhecido como Raped, é um discurso rítmico com rimas e poesias, que surgiu no final do século XX entre as comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos. É um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip hop, de modo que se chame metonimicamente, e de forma imprecisa, hip hop. Pode ser interpretado a capela bem como com um som musical de fundo, chamado beatbox, caixa de batida. Os cantores de rap são conhecidos como rappers ou MCs, abreviatura para mestre de cerimônias. Início. O rap, comercializado nos Estados Unidos, desenvolveu-se tanto por dentro como por fora da cultura hip hop, e começou com as festas nas ruas, nos anos 1970 por jamaicanos e outros. Eles introduziam as grandes festas populares em grandes galpões, com a prática de ter um MC, que subia no palco junto ao DJ e animava a multidão, gritando e encorajando com as palavras rimadas, até que foi se formando o rap. A origem do rap veio da Jamaica, mais ou menos na década de 1960 quando surgiram os sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam de fundo para o discurso dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam, nas suas intervenções, assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha, sem deixar de falar, é claro, de temas mais polêmicos, como sexo e drogas. No início da década de 1970 muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha. E em especial, o DJ jamaicano Kool Herc, introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som e do canto falado e foi se espalhando e popularizando entre as classes mais pobres até chegar a atingir a alta sociedade. Etimologia. Com a aceitação da música rap nos meios sociais mais recentes, nos últimos 20 anos, a palavra rap se encontra, atualmente, online sendo um neologismo popular do acrônimo para Rhyme and Poetry, rima e poesia, porém, apesar da associação com poesia e ritmo, o significado da palavra rap não é um acrônimo em si, mas descreve uma fala rápida que precede a forma musical, de ritmo e poesia, e significa rebater. 2 A palavra, rap, é usada no inglês britânico desde o século XVI, e especificamente significando say, dizer, ou falar, contar o conto, desde o século XVIII.
Fazia parte do inglês vernáculo afro-americano nos anos de 1960, significando conversar, e logo depois disto, no seu uso atual, denota o estilo musical. 3. Como exemplo do significado erudito da palavra, em inglês, podemos citar um vendedor, em um ambiente comercial, em que este está fazendo a falação dele para a venda do produto. Você pode dizer que esta falação é o rapper dele. Usado como in that's his rap, ou that is my rap, significando, este é o papo dele, ou é meu papo. O rap, neste exemplo, é a ideia que alguém quer lhe vender, a explicação, em si, o papo. Rap na música. Duração, 30 segundos. 02.30. Trecho de uma música rap. Rap, na música, é extremamente fidedigna a improvisação poética sobre uma batida no tempo rápido e frequentemente só é acompanhada pelo som do baixo, ou sem acompanhamento. Rap é um estilo musical raro em que o texto é mais importante que a linha melódica ou a parte harmônica, sendo um dos dois únicos estilos musicais da história da música ocidental em que o texto é mais importante que a música, o outro sendo o canto gregoriano, em que a música era uma monodia, homofônica, marcada pelo ritmo, e a melodia religiosamente não podia nunca sobressair o texto litúrgico. O rap não usa melodias e motivos decorativos e harmônicos com arranjos elaborados dos instrumentos, mas vale-se somente em quão rápido o cantor narra sua fala com muito pouca musicalidade adicionada à sua poesia. A música rap também tem uma similaridade distinta com a música celta em que forma-se uma brincadeira na qual os cantores tentam duelar suas frases com rimas, rapidamente improvisadas e humorísticas, alternadamente, um desafiando o outro nas rápidas frases inteligentes. Quem ganha, deixando o outro esgotado sem ideias, não paga pelas bebidas. Esta influência indireta e não intencional veio da música de raiz, de folclore, importada pelos imigrantes escoceses e irlandeses que migraram para o sul dos Estados Unidos, das fazendas de plantação, como a música afro-americana, que pelo povo do sul, com a música de improvisação, no jazz de raiz, surge nos duelos de banjo, country, depois, e desses duelos aparece também, bem mais tarde, o rap. As raízes. A origem do rap remonta à Jamaica, mais ou menos na década de 1960 quando surgiram os sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes. Esses bailes serviam de fundo para o discurso dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam, nas suas intervenções, assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha, sem deixar de falar, é claro, de temas mais prosaicos, como sexo e drogas. No início da década de 1970 muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha. E em especial, o DJ jamaicano Kool Herc, introduziu em Nova York a tradição dos sistemas de som e do canto falado, que se sofisticou com a invenção do scratch, um discípulo de Herc. O primeiro disco de rap que se tem notícia, foi registrado em vinil e dirigido ao grande mercado. As gravações anteriores eram piratas, por volta de 1978, contendo a célebre King Tim III da banda Fatak. O rap, assim como o pagode e o blues, no seu surgimento era um ritmo mais comum entre pessoas de classe social mais baixa e que, com o tempo, invadiu o mercado de todos os grupos sociais sendo um dos estilos musicais que mais vendeu no mercado popular dos anos 1990 até o início da década de 2000, mas, desde 2006, a venda do rap tem caído drasticamente, preocupando as grandes gravadoras deste estilo musical. 4. Ancestral Director do rap pode ser considerado o funk, ou o jazz, músicas afro-americanas que apresentam elementos semelhantes. Outro ritmo ao qual o rap é tributário é o toast, que consiste em versar sobre uma versão instrumental ou de uma versão dub de alguma canção reggae, sempre no ritmo da batida. Essa tradição foi levada aos Estados Unidos por imigrantes jamaicanos, como o DJ Kool Herc. Nos Estados Unidos, a base de reggae foi substituída por uma batida tirada do funk, através da utilização de dois discos idênticos dos quais era aproveitada apenas a parte instrumental da música, chamada break, os breaks, como nas paradas repentinas da percussão numa batucada. Freestyle. Ver artigo principal, Freestyle Rap. Modo de cantar o rap de forma improvisada. Colocando versos feitos na hora, baseados nos versos dos seus adversários. Geralmente os MCs participam de rachas, disputas de freestyle onde um tenta ser melhor do que o outro. Flow. Flow é definido como ritmos e rimas de letras de uma do hip hop e de como elas interagem. O livro How to Rap Fluir em Rima, Esquemas de Rima e Ritmo, também conhecido como cadência. Gangsta Rap. O grupo que fez o gangsta rap se tornar conhecido foi o NWA, formado pelo finado Eazy-E,
por Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren e DJ Yella. Eles falavam sobre a brutalidade da polícia, sobre os problemas que afetam as comunidades, as rixas que acontecem no gueto e sobre o tráfico, que é o comércio mais ativo na maioria das periferias, e como nos Estados Unidos as gangues, principalmente os Bloods e Crips, haviam se espalhado como uma epidemia, e as letras se baseiam em membros de gangues, assim se deu o nome a esse estilo de rimar de gangsta rap. O gangsta rap, um rap gangster, surgiu nos Estados Unidos no meio dos anos 1980 com Ice-T e outros, como LL Cool J. Com letras duras e violentas, o gangsta rap logo ganhou espaço na mídia. Entre os mais influentes rappers e grupos de gangsta rap destacam-se 2Pac, NWA, Compton's Most Wanted entre outros, que entre as suas rimas falavam das desigualdades e do racismo. Um dos mais ferrenhos críticos do gangsta rap é o diretor cinematográfico Spike Lee, que acusou o estilo de incentivar a ignorância dos afro-americanos. Um grupo que se destacou, e ainda se destaca, quando o gangsta rap estava surgindo foi o NWA, Niggas with Attitude, formado em 1986 por Dr. Dre, MC Ren, Eazy-E, Ice Cube e nas picapes, DJ Yella. O grupo se tornou notório pelas suas letras pesadas, especialmente como Fuck the Police, de 1989, que resultou no FBI enviando uma carta de aviso para a Ruthless Records, sugerindo que o grupo tomasse mais cuidado com o que dizia. Criticismo do rap e as reações dos rappers. Uma das maiores críticas do rap foi a já falecida afro-americana Cynthia Delores Tucker, política e ativista dos direitos humanos, que dedicou grande parte dos últimos anos da sua vida a condenar as letras de rap e hip-hop sexualmente explícitas, citando a preocupação com as letras misóginas e que ameaçavam o fundamento moral da comunidade afro-americana. 5-6. Delores Tucker afirmou que o conteúdo do rap era difamatório, misógino, obsceno e pornográfico, que as suas letras expunham os negros, especialmente os jovens do sexo masculino, ao ridículo e desprezo universal, corrompendo os ouvintes brancos e negros de todo o mundo. 7. Chamada de tacanha por alguns rappers que a mencionaram frequentemente nas suas letras, Tucker comprou ações na Sony, Time Warner, e outras empresas a fim de protestar contra o hip-hop nas suas reuniões de acionistas, onde tentou sem êxito que fossem lidas em voz alta as letras de alguns rappers. 5. Ela também lutou contra a decisão da NAAC, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, de nomear o rapper Tupac Shakur para um dos seus prêmios de imagem em 5 e intentou uma ação judicial de $10 milhões contra sua propriedade por comentários que Shakur fez na sua canção How Do You Want It, no álbum Always On Me, no qual Shakur disse se Delores Tucker, você é uma filha da puta, em vez de tentar ajudar um preto, destrói um irmão. 89 Também na faixa Vonda Why They Call Bitch Delores Tucker é diretamente mencionada. Cara, senhora Delores Tucker continua a estressar-me, e você pergunta-se por que lhe chamamos puta. 10 No seu processo, Tucker alegou que os comentários nestas canções infligiram angústia emocional, foram caluniosos e invadiram a sua privacidade. O caso acabou por ser arquivado. 11 Também o célebre Eminem a referiu em Rap Game, sem poupar nas palavras, digam a puta da C. Delores Tucker para chupar uma pizza. 12 O realizador Spike Lee, em 2008, culpou a indústria do rap por desencorajar os negros do trabalho árduo e dos estudos. Em determinada época, disse Lee, era contra a lei que os afro-americanos aprendessem a ler e a escrever. Agora, na opinião dele, a música rap e os vídeos espalham a ideia de que ser ignorante é ser negro, gangsta, gueto. 13 Um grande número de rappers tem registro criminal e vários já foram ou encontram-se encarcerados por crimes de vários tipos, desde pequenos delitos a assassínios. Os planos para fazer uma sequência surgiram após o sucesso de bilheteria de The Fast and the Furious 7, que arrecadou mais de $200 milhões em todo o mundo. 8 John Singleton assistiu ao primeiro filme e ficou impressionado, dizendo, quando vi The Fast and the Furious, fiquei tipo, droga, por que não pensei nisso? Crescendo em South Central, tivemos corridas de rua o tempo todo. A reação de Singleton ao filme, bem como a cultura das corridas de rua em geral, influenciaram sua decisão de dirigir a sequência. O diretor também afirmou que o conceito de corrida de rua poderia ser algo com o qual o público jovem poderia se relacionar. 7 O roteiro foi escrito por Michael Brandt e Derek Rice, juntamente com Gary Scott Thompson, um roteirista do primeiro filme. 9 Houve duas versões no início, uma delas não envolvia o personagem de Vin Diesel, caso ele não retornasse para a sequência. 10 Singleton creditou Top Gun como uma grande influência para o filme, particularmente no que diz respeito às sequências de ação. 11 Pré-produção.
Van Diesel recebeu 25 milhões de dólares para retornar na sequência como Dominic Toretto. 12, no entanto, ele recusou depois de ler o roteiro, pois sentiu que seu potencial era inferior comparado ao de seu antecessor. Ao contrário, ele escolheu aparecer em The Chronicles of Riddick. 13, de acordo com a revista Variety em 2015, ele ficou menos impressionado com o que os roteiristas tinham em mente para o filme. Eles não adotaram uma abordagem de Francis Ford Coppola. Eles abordaram-no como se fossem sequências nos anos 80 e 90, quando eles lançavam uma nova história independente em sua maior parte colocavam o mesmo nome. 12, no entanto, Diesel refletiu sobre sua decisão em um relatório de julho de 2014 da Uproxx, dizendo: "Eu diria, não se afaste disso apenas porque o roteiro de 2 Fast e 2 Furious é ruim, porque há uma obrigação do público em lutar, não importa como, para tornar o filme o melhor possível. Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência ou ter acreditado a longo prazo." 13. Paul Walker, que havia acabado de filmar Timeline na época, reprisou seu papel na sequência como Brian O'Connor. Tyrese Gibson, até então conhecido apenas como Tyrese, também se tornou parte do elenco, tendo atuado anteriormente no filme de Singleton, Baby Boy, que foi a estreia do ator no cinema. Ele interpretou Roman Pierce. 14. Ja Rule, outro artista de rap de destaque que apareceu em The Fast and the Furious, foi originalmente escolhido para o papel de Tess Parker. Ja Rule recebeu 500 mil dólares pelo papel, que foi mais do que o que ele havia recebido para aparecer no primeiro filme, 15 mil dólares. Segundo Singleton, Ja ficou grande demais para si mesmo. Ele recusou $500 mil. Ele estava agindo como se fosse grande demais para participar da sequência. Ele não retornaria às ligações. O diretor então contratou Chris Ludacris Bridges, um artista de rap relativamente pouco conhecido na época, como substituto. Bridges mais tarde se destacaria por aparecer no filme e estrelar em outros trabalhos como Crash Hustle e Flow. 15. O elenco também incluiu Cole Hauser como vilão principal Carter Verone, que apareceu no filme Higher Learning de Singleton, Eva Mendes como agente Mônica Fuentes, e Devon Aoki como Suki, a única motorista do sexo feminino no filme. 7. Filmagens. A fotografia principal começou no outono de 2002. 16. Matthew F. Leonetti atuou como diretor de fotografia. 17. As filmagens foram feitas principalmente em várias partes do sul da Flórida, como Miami Beach, Seven Mile Bridge e a base da reserva aérea de Homestead. 7. 18. A mansão do personagem de Hauser foi filmada em Coral Gables, propriedade de Sylvester Stallone. 7. Entusiasta de carros. 7. Paul Walker dirigiu um Nissan Skyline GT-R modelo R34 emprestado pelo consultor técnico do filme, Craig Lieberman, nas cenas de abertura do longa. Aoki não tinha carteira de motorista ou experiência de condução antes da produção do filme, e teve aulas de direção durante as filmagens. Ela dirigiu um Honda S2000 AP1 2001 rosa. 19. Gibson dirigia um Mitsubishi Eclipse Spider conversível, enquanto Michael Ealy dirigia um Toyota Supra Turbo MK-IV modelo JZA80 que já havia sido utilizado por Walker em The Fast and the Furious. A trilha sonora de 2 Fast e 2 Furious foi feita por David Arnold. Orientada para o hip-hop, a trilha foi lançada em 20 de maio de 2003 pelas gravadoras Disturbing the Peace e Def Jam Recordings. Em 23 de junho de 2003, uma versão alternativa do álbum foi lançada com 2 faixas bônus adicionais, Remember e Get Dirt. Em 21 de outubro de 2003, mais uma versão foi lançada com uma única música bônus, Coming Up por Socrates. Bilheteria. 2 Fast e 2 Furious ganhou $50.472.480 em sua estreia nos Estados Unidos em 3.400